no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana com intensa movimentação em Brasília. Mais de 1.500 prefeitos desembarcam na capital federal para cobrar aos senadores e deputados o andamento da votação de projetos que interessam aos municípios. As informações chegam agora para começar o Alerta Geral Bate-Papo Político com o repórter Carlos Alberto. Uma semana de intensa mobilização em Brasília, com o desembarque de mais de 1.500 prefeitos em uma nova mobilização para a defesa das chamadas pautas municipalistas. Uma das principais agendas é o acompanhamento das discussões sobre a reforma tributária que tramita no Senado após ser aprovada pela Câmara dos Deputados e que desperta a atenção dos gestores para serem evitadas perdas de receita nas prefeituras. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, promove nesta terça e quarta-feira uma série de debates com deputados federais, senadores e representantes do governo federal sobre temas que mais geram preocupação entre os prefeitos. A mobilização será aberta nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na sede da CNM, em Brasília. Os gestores querem a aprovação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumente os repasses do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A reivindicação é no sentido de que, ao instituir medidas como, por exemplo, aumento do piso salarial, o Congresso Nacional aponte a origem dos recursos para pagar as despesas, sem sobrecarregar os cofres dos municípios. Agora mesmo, os prefeitos esperam um repasse de recursos federais para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É uma pauta, jornalista Beto Almeida, envolvendo as lideranças municipalistas de todo o Brasil, que sempre está cheia. Sempre tem projetos que interessam às prefeituras ou ações que são adotadas pelo governo federal e também pelo Congresso Nacional por meio da aprovação de projetos que geram sobrecargas para os cofres dos municípios. E os prefeitos, como contrapartida para enfrentar esse aumento ou a ameaça de aumento de novas despesas, se mobilizam, descruzam os braços e, neste caso, nesta semana, desembarcam em Brasília para mais uma chamada marcha. A marcha dos prefeitos em defesa de pautas municipalistas. Jornalista Beto Almeida, bom começo de semana. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, um bom começo de semana para nós, para todos os nossos ouvintes e, claro, para os municipalistas que estão aí com as bandeiras já levantadas, eu não diria hasteadas ainda não, porque eles vão estar em Brasília amanhã e quarta-feira, dentro dessa pauta de reivindicações que inclui uma série de projetos, claro, que melhoram a arrecadação e o fluxo de dinheiro para os caixas municipais, mas o olhar voltado, Luzenor, principalmente com uma preocupação que é iminente para eles, é a reforma tributária. Essa reforma tributária vai mexer hoje em todo o sistema de arrecadação nas 3 esferas de poder, nos municípios, nos estados e na União. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive que vai ter a simplificação, não significa dizer que nós vamos ter a melhoria na simplificação do sistema tributário, não implica dizer que isso vai ter, por exemplo, que eu ainda tenho dúvida, que é a questão da redução da carga tributária para nós contribuintes, mas os municípios, já que nós estamos tratando especificamente desse caso das prefeituras, elas têm uma preocupação, e a preocupação delas faz sentido. Qual é o percentual mínimo de arrecadação que vai para as prefeituras depois que for incluído tudo num único imposto que vai ser chamado de IVA, o Imposto de Valor Agregado? Bom, o que os prefeitos querem é o seguinte, eles estão sugerindo que pelo menos 25% do bolo tributário que for arrecadado seja direcionado, Luzenor, para as prefeituras. E se esse patamar não for cumprido, Beto Almeida, como é que fica? Aí sim, eles querem que o governo federal e também os estados garantam essa compensação para que eles consigam exatamente fazer frente às despesas municipais. E a argumentação dos prefeitos tem um certo sentido. Eles dizem, olha, é na ponta que nós que estamos fazendo a prestação de serviços para as pessoas, mais sofremos, o que é verdade. Então essa é a principal preocupação hoje dos prefeitos, é com a queda na receita
devido à reforma tributária, principalmente em função da questão dos tributos municipais, que eles têm esse poder de criar, de arrecadar, de arrecadação própria. E quando esse percentual mínimo não for atendido, Luciano, aí sim é que eles querem que essa garantia seja de pelo menos 25%. Mas tem mais, viu, Luciano? E nessa agenda também está, Beto Almeida, como uma das preocupações dos gestores municipais em todo o Brasil, a aprovação de uma emenda à Constituição Federal que amplia, que aumenta o volume de recursos do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de receitas de 70%, 80% das cidades brasileiras. Que é uma reivindicação, inclusive, antiga, começou por aquela questão de ampliar, de criar aqueles extras de 1%, mas há essa reivindicação de ampliação, sim, do FPM, que é o fundo constitucional que garante o maior volume de transferências de rendas, que dá, inclusive, o poder de barganha para os municípios pagar suas despesas. E tem uma outra preocupação, voltando para a questão da frente, aliás, da reforma tributária, que você lembra que foi formada aquela questão da federação, do bloco federativo, para discutir qual é o poder realmente que cada estado, município e união vai ter na definição, na repartição dos recursos. Aí eles querem o seguinte, que haja, por exemplo, uma participação maior dos municípios nesse fundo federativo, que é para ter maior poder de influência. Quanto à questão do FPM, é uma reivindicação antiga, mas que não vai ser fácil. Vai ter, sim, hoje a União, por exemplo, sente que tem dificuldades para garantir esse atendimento desta, que é uma das bandeiras hoje maior do municipalismo, que é a ampliação da cota do FPM. Você lembra, Beto, que ao longo de 2022 a guerra dos prefeitos foi no primeiro momento contra o piso salarial da educação dos professores, depois veio uma nova briga que foi e ainda continua em relação ao piso salarial da enfermagem, piso salarial que está sendo implantado agora com uma contrapartida da União para os municípios e os estados pagarem os profissionais da área da enfermagem. E os prefeitos chegam a Brasília a poucos dias pelo menos da programação de desembolso pelo Ministério da Saúde da primeira parcela do dinheiro destinado a cobrir as despesas com o piso salarial da enfermagem. Piso salarial para enfermeiros e enfermeiras que é de R$ 4.750. Exatamente, Luciano. E aí tem um detalhe. A preocupação maior dos prefeitos é exatamente para este ano de 2023, as 9 parcelas que o governo federal ficou de complementar para garantir já o cumprimento do piso salarial, porque a partir do ano que vem, 2024, isso vai ser debatido e naturalmente virão recursos já incluídos dentro do orçamento que está sendo elaborado. A grande questão para esse momento agora é que essas parcelas, que a previsão do governo é que começa a liberar o pagamento já a partir agora do próximo dia 21, que os municípios não tenham que entrar com as suas contrapartidas além da sua capacidade financeira. E eles têm razão nessa preocupação. É algo que realmente a lei foi aprovada, que não previu essa despesa orçamentária para os municípios e o valor que foi encontrado inicialmente não supriu a demanda, foi feito todo um trabalho de suplementação, de avaliação e a gente acredita agora que isso saia para o bem das prefeituras e principalmente, Luciano, para o bem dos enfermeiros. Lembrando que aqui no estado do Ceará, hoje, são poucas as prefeituras que estão cumprindo, na realidade, já o pagamento do piso salarial. Muitas já aprovaram as suas leis municipais, como foi o caso de Caucaia, por exemplo, mas não estão pagando porque dizem que aguardam a liberação desses recursos prometidos pela União. Jornalista Beto Almeida, na última sexta-feira você abordou aqui no Jornal Alerta Geral, é uma pauta também que está em Brasília com reflexo nos 184 municípios do Ceará. Os prefeitos fortalecem também o movimento para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que torna obrigatória a aquisição pelos municípios e pelos estados do fardamento escolar. Uma conta que para as prefeituras, de acordo com a CNN, supera os 7 bilhões de reais. Luciano de Oliveira, olha, eu entendo a preocupação dos municípios, eu entendo que eles tenham essa questão da preocupação com a despesa, do que isso representa, mas vamos combinar. O projeto de lei que foi aprovado no Senado e que está na sanção para o presidente Lula, ele tem um impacto social grande, Luciano, e positivo, inclusive, para primeiro, vamos lá, primeiro, qual é a importância que eu vejo do fardamento, Luciano? A segurança.
Sabe por quê? A gente fala tanto em segurança nas escolas. Se você tem uma escola onde alunos acabam entrando, acessando essa escola sem o fardamento, você não consegue identificar ali quem é quem. O fardamento é uma identidade. É uma identidade. Cria uma relação institucional com o estabelecimento de ensino mais do que e dá segurança tanto ao estudante quanto aos funcionários e também aos familiares. Exatamente, cria aquele sentimento de pertencimento, do aluno se sentir no amplo pertencimento com o ambiente escolar. E muitos pais da escola pública não têm condição de arcar com esse fardamento para 3, às vezes 4 filhos. Mas então, a ideia é que os prefeitos deixem essa conta no colo do governo federal, via Ministério da Educação. Pois é isso que os prefeitos dizem. Eles estão alegando, inclusive, que o projeto de lei é inconstitucional, porque, segundo eles, fere a LDB. Fere a LDB e não prevê... Não, isso é o argumento deles. É o argumento deles. É o argumento deles. E que principalmente, Luciano, não está previsto a questão da receita para bancar isso daí. Agora eu pergunto, se prefeitura... Pergunte não, afirme, Beto. Não, ou discorde, concorde ou discorde. Perguntar para quem? A minha pergunta é um questionamento, na realidade. Se as prefeituras não conseguem cumprir com essas demandas básicas para saúde e educação, para que serve o poder público? Sim, Beto Almeida, mas as prefeituras têm outras responsabilidades nessa área do ensino, como, por exemplo, o material didático e outras ações. Material didático que já tem verba jornalista destinada, Beto Almeida, não puxa a faca aqui não, Beto Almeida. Comece com mais tranquilidade o início de semana. O que os municípios querem é que a conta seja compartilhada. Nós passamos esse primeiro bloco falando sobre as imposições que vêm por meio de leis e também do governo federal, sem que haja uma contrapartida para os municípios. E ali, não é que eu esteja defendendo o prefeito A ou B ou não. Não estou fazendo isso. Eu estou apenas defendendo que haja sim essa parceria também nas despesas para que a população seja melhor beneficiada. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, o Brigão. Vamos conversar também sobre a CPI da Enel, né, Zenor? Que terá essa semana o seu cronograma de trabalho debatido, inclusive com definição dos primeiros depoimentos da comissão. Vamos falar também sobre desoneração da folha salarial. O projeto que trata sobre a prorrogação do benefício está na pauta de votação para esta semana. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.